Oi, queridos alunos do sexto ano, dessa aula de número 29, a gente vai falar sobre as células e também sobre os níveis de organização dos seres vivos. Para tanto, vamos para o nosso primeiro slide. Então, pessoal, as células e toda essa história das células, a gente vai começá-la com a teoria celular clássica, né? A teoria celular clássica, ela é de dois cientistas de nome bastante peculiar para nós brasileiros, né? Porque são dois nomes de origem alemã, né? Então, que é a teoria celular de Schwann e Schroeder, né? Realmente muito diferentes esses nomes. O Theodor de Schwann, né, e o Matthias Schroeder, eles que elaboraram essa teoria, né, onde essa teoria afirma que todos os seres vivos são formados por células. Mas aí vocês poderiam me perguntar, professor, mas como é que eles chegaram a essa conclusão, a essa generalização? O Theodor Schwann, ele era médico, né, mas nas horas vagas era zoólogo, estudava os animais, portanto, e ao estudá-los, né, ele percebeu que todos esses animais eram formados por células, né? Todos os animais eram formados por células. Todos os animais que ele estudou até então, todos eram formados por células. Aí o Matthias Schroeder era advogado, mas largou a advocacia, vai ser botânico, né? Se estudar as plantinhas. E o Schroeder, ele também percebeu a mesma coisa, que todas as plantas que ele havia estudado até então, todas eram formadas por células também, né? Naquela época só existia dois reinos, o reino animal e o reino vegetal. Naquela ocasião ainda não existia outros reinos, como os reinos dos fungos, os reinos dos protistas, né? Porque a ciência biológica ainda estava ali começando, né? Então, ou seja, naquela ocasião, ou você era animal ou você era vegetal. Então, se o Schwann diz que todos os animais eram formados por célula e o Schroeder diz que todas as plantas também são formadas por células, então eles chegaram a uma generalização. Todos os seres vivos são formados por célula. Isso nós sabemos que é verdade, né? Até hoje essa teoria celular clássica está servindo, né, para a biologia. Mas a gente tem a teoria celular moderna, que é essa teoria celular clássica, entenda, com mais alguns avanços, né? Com mais algumas informações. A teoria celular moderna diz que a célula é a menor porção da matéria a ter vida. Por isso que todos os seres vivos são formados por células. Todos os seres vivos são formados por célula porque a célula é a menor porção da matéria a ter vida, né? Aí também a teoria celular moderna diz que a célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos, ou seja, toda a estrutura da gente, né, minha estrutura, a estrutura de vocês, e a estrutura de todos os outros seres vivos, né, fica a cargo das células. As células é que, em última análise, a célula que é responsável pelo formato, pela morfologia, pela estrutura dos seres vivos. Que é verdade, você for ver, o formato da gente depende do esqueleto. E o esqueleto, por sua vez, é secretado por células especiais, que a gente chama de osteoblastos, mas aí é outra história. Mas as células não apenas funcionam como unidade estrutural, seja formato, mas também como unidade funcional. Seja, todo o funcionamento do nosso corpo é por conta das células que a gente tem. E o que é verdade, porque tudo acontece dentro das células, né? Então, se a gente consegue, por exemplo, digerir determinado alimento, é porque células produzem enzimas para a gente poder digeri-los, né? Então, realmente, só para dar um exemplo, por exemplo, a gente só consegue pensar, raciocinar, ter consciência, né? Porque a gente tem células chamadas de neurônios. Então, todo o funcionamento de nosso corpo fica a cargo, sim, das células. Eu só estou me movendo aqui porque eu tenho células especiais chamadas de fibras, né? Que se contraem e relaxam, permitindo esse movimento. Então, as células é a unidade estrutural, mas também a unidade funcional dos seres vivos. E uma célula surge de outra célula pré-existente, ou seja, a célula não surge do nada, que a gente chama de teoria de biogênese, né? Então, um ser vivo surge de outro ser vivo pré-existente
E as células também seguem a mesma lógica. Uma célula não surge do nada, surge de outra célula que já existia, beleza? E a descoberta da célula, né? A descoberta da célula entre aspas, porque o cientista que utilizou pela primeira vez o nome célula foi o Robert Hooke, né? Por volta de 1665, né? Em 1665, o Robert Hooke utilizando foi até antes, né? Foi até antes. A gente usa essa data 1665 porque foi a data da publicação do seu livro, Micrografia. Mas essas observações foram feitas até antes de 1865. A gente usa essa data porque foi a data da publicação do livro do Robert Hooke. Mas enfim, nessa data, Robert Hooke, utilizando um microscópio, né, confeccionado por ele mesmo, um microscópio composto com duas lentes, objetivo e ocular, ele foi estudar a cortiça. O que é cortiça? É casca de árvore, né? A casca da árvore. Lá no muro da casa de minha mãe tem um pé de tamarindo, né? E a gente arranca ali aquela casca do pé de tamarindo. Então, aquela casca do pé de tamarindo que eu arranco lá na casa da minha mãe e arranquei muito quando eu era criança, aquilo ali é cortiça. Então, cortiça é casca de árvore, aquilo que descama do tronco, né? Então, ele pegou a cortiça, a casca da árvore, que é tecido vegetal morto, e foi analisar o microscópio. E ao analisá-lo, né, ele percebeu que a casca da árvore, a cortiça, tinha várias celas, né? Celas microscópicas, né? O diminutivo erudito de cela é célula. Então ele chamou essas células microscópicas de células, né? E aí o nome ficou. Mas hoje nós sabemos que o Robert Hooke viu não foi uma célula, porque como a cortiça é um tecido vegetal morto, então as células que existiam ali já tinham morrido. Então ficou apenas o espaço deixado pelas células mortas, né, e delimitado pela parede celular, de celulose. Então o que o Robert Hooke viu de fato foi o espaço deixado por uma célula morta. A célula, na verdade, é o que preenche esse espaço, mas o nome sagrou-se, né? O nome ficou. Mas hoje nós sabemos que o Robert Hooke, apesar de ter sido o primeiro a utilizar o nome célula, ele não viu uma célula, ele viu um espaço deixado por células mortas. E que célula, na verdade, não é esse espaço, mas é o que preenche esse espaço. Vamos avançar. Então, quanto à organização, todos os seres vivos são formados por células. Ou são formados por células procarióticas ou por células eucarióticas. Galera, existe uma infinidade de células diferentes, uma infinidade mesmo de células diferentes. Mas apesar de existir uma infinidade de células diferentes, a gente pode agrupá-las em dois padrões básicos quanto à sua organização. Ou as células têm uma organização procariótica, ou as células têm uma organização eucariótica. O que é uma célula, portanto, procariótica? É a célula mais simplesinha, é aquela que inclusive não tem núcleo organizado, né? Elas vão ter membrana plasmática, citoplasma, e no citoplasma vai ter o material genético disperso nesse citoplasma, na região do citoplasma que a gente chama de nucleóide. Então essa é a célula procariótica, né? Exemplo, as bactérias. Quando você fala de célula procariótica, você de pronto pensa em uma bactéria, beleza? As células eucarióticas são células bem mais complexas. Aí eu trouxe, tanto é que elas têm núcleo organizado, né? Então elas vão ter membrana plasmática, citoplasma com infinidade de organelas celulares. Organelas é como se fossem os órgãos de uma célula. E o núcleo, onde fica o material genético. Então o material genético não fica no citoplasma, mas fica protegidinho no núcleo. Então eu trouxe dois exemplos de células eucarióticas, a célula animal e a célula vegetal. A diferença principal é que a célula animal não tem parede celular de celulose e a célula vegetal tem parede celular de celulose, que inclusive foi a parede celular de celulose que delimitou o espaço depois que a célula morreu, né? Aí o Robert Hooke viu, como eu mostrei no slide passado. Mas enfim, então nós temos aí dois tipos de células eucarióticas que a gente pode aí dar como exemplo, beleza? Então, sem sombra de dúvida, olhando aqui, dá para ver muito facilmente que a célula procariótica
por não ter núcleo organizado, o material genético está no citoplasma, então vai ter membrana plasmática, citoplasma, e no citoplasma vai ter material genético, e a célula eucariótica, a olhos vistos, a gente percebe que tem uma maior complexidade, membrana plasmática, citoplasma com infinidade de organelas, membrana plasmática, citoplasma com infinidade de organelas, e um núcleo onde fica protegido o material genético, né? E na célula animal não tem parede celular e na célula vegetal tem parede celular de celulose, tranquilo? E aqui, galera, tá fora de escala, viu? Porque uma célula eucariótica é bem maior do que uma célula procariótica. Por exemplo, se essas células aqui fossem do tamanho de melancias, né? Essa célula procariótica seria mais ou menos ali do tamanho um pouco maior do que uma uva, né? Um pouco maior do que uma uva. Só você ter uma ideia. Então, se essas fossem do tamanho de melancia, essa aqui seria aí um pouco maior do que uma uva. Você tem uma ideia como as células eucarióticas são bem maiores do que uma célula procariótica, beleza? E quanto ao número de células, todos os seres vivos são formados por células, ou uma célula ou muitas células. Os seres vivos que são formados por uma única célula, a gente diz que eles são unicelulares, né? Esses organismos unicelulares são os micróbios, né? São os micro-organismos. Aí nós temos as próprias bactérias. Toda bactéria é uma célula procariótica e toda bactéria também é unicelular, ou seja, é apenas uma célula. Portanto, as bactérias são micróbios, né? Mas além das bactérias, nós temos também algumas algas que são unicelulares. Nós temos também alguns fungos, que são as leveduras, que também são unicelulares. Então, todos eles são micróbios, ok? Ou seja, micro-organismos. Mas existem também organismos pluricelulares ou multicelulares, são formados de muitas e muitas células, como, por exemplo, outros tipos de fungos, né? Tem fungos unicelulares, que são as leveduras, mas tem fungos pluricelulares, né? Que o cogumelozinho aqui para a gente dar como exemplo. As plantas também são organismos pluricelulares e nós, animais, também somos organismos pluricelulares, né? Nós somos macróbios, ou seja, organismos que dá para ser visto a olho nu, né? Não precisa ali de um microscópio para enxergar a gente, né? Então, inclusive, nós, seres humanos, somos formados de 100 trilhões de células, são muitas células. Então, vamos lá para o próximo slide. Agora vamos aos níveis de organização da vida. A gente começa com uma célula, porque a célula é a menor porção da matéria a ter vida. Aí as células se organizam e formam os tecidos. Então, as diversas células do nosso corpo, elas estão organizadas em tecidos. Aí a gente tem os tecidos com função de revestimento, que é a epiderme, né? Nós temos os tecidos com função de movimento, são os tecidos, diversos tecidos musculares, né? Nós temos os tecidos com função de produzir e conduzir impulsos nervosos, né? Que é o tecido nervoso, tranquilo? Então, nós temos vários tipos de tecidos. Aí, esses tecidos se organizam em órgãos, né? E aí, esses órgãos, por sua vez, vão trabalhar juntinhos para um fim único. Aí nós vamos ter um sistema. Por exemplo, aqui eu tenho o estômago, que é um órgão, né? Mas o estômago, junto com a boca, a faringe, o esôfago, né? Então, a boca, a faringe, que é a garganta, o esôfago, né? Que é esse tubo que liga até o estômago, mais o intestino delgado, o intestino grosso, e aí vai formar o sistema digestório, né? O sistema digestório, além das glândulas anexas, né? Como o fígado e o pâncreas. Mas, enfim, o sistema digestório. Então, um conjunto de órgãos, sistemas. E um conjunto de sistemas, ou seja, o sistema digestório, junto com o sistema cardiovascular, né? O sistema circulatório, que é o coração e os diversos vasos sanguíneos, mais o sistema nervoso, mais o sistema excretor. Então, o conjunto de todos esses sistemas formam o organismo, ok? E cada um de nós é um organismo. Acima de organismo, a gente também tem outros níveis de organização, né? Que seriam as populações, as comunidades, o ecossistema e a biosfera. Mas isso a gente vê em outra parte, que é a ecologia, ok? Então, até agora já basta até organismo. Então, as células se organizam, as células
trabalhando em conjunto formam os tecidos trabalhando em conjunto formam os órgãos trabalhando em conjunto, os sistemas, e o conjunto de todos os sistemas do nosso corpo é o organismo, e cada um de nós somos um organismo, beleza? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Até nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!